Olá, amigos e amigas, estamos começando o TonyCast de hoje e nesse programa eu vou bater um papo com o Carlos Antônio Tortato, foi prefeito aqui de Paranaguá de 93 a 96, foi eleito em 92 e vamos saber um pouquinho da história dele atualmente, mais 30 anos atrás praticamente, né, Tortato? Estamos ficando velho. Mas você deixou a tua marca, a tua história... E isso que é importante. Aliás, primeiramente, boa tarde. Me faltou a sineta aqui, que eu quero que a produção traga aqui. Eu não sei onde é que está. Eu acho que está dentro da... Mas enfim, aqui tem uma sinetinha. A sineta? Não, vamos fazer assim que é legal. É tudo no improviso aqui. Já tinha esse programa na Bandeirantes, vai agora aqui. É tudo no improviso. É igual a Voz do Litoral, outro programa que eu apresento aqui na casa. Então... eu queria saber de você quem é o Tortato 2025. Bom, Antônio, primeiro meus cumprimentos aos nossos telespectadores aí, a você. Quero agradecer o convite, me sinto muito honrado a TVCI ter se lembrado de fazer essa entrevista e estou aqui com muito prazer. Bom, eu vim para morar em Paranaguá por volta quando eu tinha lá por volta dos 20 anos, né? Então... em 77, 78, e porque eu nasci em Curitiba e morava em Curitiba, que eu já tinha voltado do interior. E de lá passei no concurso público, na época feito pela Marinha, na Capitania dos Portos, do concurso de conferente, que aliás foi o último concurso feito desde aquela época, 40, quase 30 anos aí, e vim trabalhar aqui. Foi meu primeiro emprego, nunca tive outro. E em 92 saí candidato a prefeito, convite na época do Requião, do grupo político do Requião. E ganhei a eleição, tivemos um mandato de 93 a 96. Voltei para o sindicato depois disso. Concorri à campanha de deputado estadual, fiquei primeiro suplente, não me elegi por 200 votos, 200 e pouquinho. E depois eu continuei trabalhando aqui, até que nos últimos anos tenho casa aqui ainda, tudo, mas estou mais em Curitiba. Uhum. Você era do sindicato, ainda, né? Dos conferentes. Eu estou licenciado, mas conferentes. Uhum. E daí foi a tua primeira experiência política, no caso, sair do sindicato, já se candidatou a prefeito e ganhou na primeira vez. Eu tinha uma certa visibilidade que na época a gente defendia, eu estava no sindicato já, tinha sido secretário 3 anos e presidente 3 anos. E aí nós tínhamos uma luta, como hoje a gente vê de novo os trabalhadores avulsos fazer aí, uma luta muito grande para manter o porto público. Éramos contra a privatização dos portos, como somos até hoje. E havia ali uma possibilidade, tramitando um projeto de lei no Congresso que extinguia a nossa exclusividade. Então houve uma união no Brasil inteiro e foi dali que o Requião, na época, me convidou, vendo esse movimento, essa mobilização, essa defesa muito enfática dos trabalhadores portuários da manutenção do porto público, ele me convidou para ser candidato e eu fui, muito graças ao apoio dele, com certeza. Eu fui para a primeira eleição sem nunca ter tido cargo político nenhum e me elegi prefeito. Fiz o dobro de votos do segundo colocado e não tinha reeleição na época, daí apoiando... Quem era o segundo colocado na época? Lembra? Ele era vice-prefeito do Vicente Elias. Como é que é? Mas não tem problema. Lembrando, eu já falo. A gente está falando de 30 anos atrás, né? Ele era um funcionário público, muito, muito boa gente, muito simpático. Mas, enfim, me fugiu o nome. Uhum. E aí, nós fizemos essa luta no Brasil inteiro de defesa do porto público. Tivemos um segundo momento 20 anos depois, que foi por volta de 2013, e agora estamos na terceira vez que estão tentando mexer com essa estrutura, com essa sindicato portuário, mais uma vez. Há uma mobilização diária, hoje mesmo em Brasília, ontem, as lideranças sindicais do Brasil inteiro estão reunidas lá, tentando, junto ao Congresso Nacional, mudar essa colocação deles de acabar com a exclusividade profissional dos trabalhadores avulsos. O presidente Lula acena para alguma... Não, ele foi muito parceiro da gente todas as vezes que... Ele é contra também, ele defende o porto público. E nas vezes em que... Numa das vezes era a Dilma, que era ministra, que estava cuidando dessa área, era presidente.
E ela teve uma atenção muito especial, manteve a nossa exclusividade e nós estamos aí até hoje. Muito bem, tá aí. Agora, voltando lá para 30 anos atrás, na época que você foi o prefeito, quais foram as suas principais conquistas? Mas antes disso, quais foram teus principais desafios da época? Bom, primeiro eu reconheço que eu não tinha assim esse conhecimento da máquina pública como passei a ter depois de algum tempo dentro da prefeitura. Mas o que eu enfoquei muito foi a questão de atuar muito fortemente nas questões sociais. Nós tínhamos um problema sério aqui em Paranaguá, de mortalidade infantil. Nós morriam 54 crianças a cada ano antes de completar o segundo ano de vida. Meu Deus. Então era um índice assim de Nordeste na época. E para você ter uma ideia, uma comparação, Curitiba era 18 mortes que acontecia. Qual que era a causa? Na média. Aí é a falta de acompanhamento da gravidez, falta de atenção básica no nascimento, enfim, havia uma série de coisas. E nós conseguimos, com a doutora Terezinha Kersten, na época era secretária de saúde, ela esteve viajando, conhecendo o que se fazia em Santos, que era uma referência, e trouxemos para Paranaguá uma atuação na área de saúde muito importante, que reduziu essa mortalidade infantil para menos de 18 em 4 anos, menos que Curitiba, inclusive. Então, essa talvez tenha sido a maior conquista, o maior desafio, e que a gente considera que conseguimos, com êxito, entregar uma prefeitura bem melhor nessa atenção materno-infantil. Havia muito a questão da falta d'água, já na época se falava da Cagepar, nós implementamos um sistema havia um esforço de outras gestões anteriores que acabaram culminando de chegar nas nossas mãos, tubulação nova adutora, e isso funcionou muito bem também. Outra questão os funcionários, que era uma tragédia o ganho dos funcionários públicos, nós conseguimos melhorar bastante logo de cara. No primeiro mês, segundo mês de gestão, demos um aumento de 60%, porque a maioria, 80% dos funcionários tinha que completar um salário mínimo, que não pode ser menos que um salário mínimo, que as pessoas ganhavam menos que um salário mínimo, 80%. Nossa. Então, havia ali uma série de... Por aí você já vai vendo que, se não atacasse a questão social, não faria sentido a gente ter ganho a eleição. E que eu acho que conseguimos, esse período todo, incentivar o turismo, incentivar a cultura, resgatamos aí o fandango. Enfim, o Paranaguá é uma cidade com multifacetada, né? E a gente tem a questão portuária, que é uma questão que precisa ser tratada, precisa ser Transporte coletivo, como é que era no teu tempo? Nós não houve uma mexida muito grande, que nós fizemos uma licitação nesse período e a mesma empresa ganhou, que acho que não está mais aí hoje é um pessoal de Curitiba, mas havia ali uma busca por melhorar a condição de eficiência dos ônibus. Né? O secretário da época nessa área era o Baca, e ele atuava muito fortemente buscando ter um atendimento minimamente digno para a população. Bom, aquela época, você citou aí, né, de tubulações e tal, que são obras que muitas vezes o prefeito não gosta de mexer, primeiro que não aparece, né? É verdade. Mas ela acaba aparecendo de uma outra forma com as enchentes. Aquela época já tinha esses problemas todos de enchentes? Você combateu alguma região da cidade? O primeiro, o segundo, o terceiro, os 3 primeiros meses da nossa gestão, naquela época, 93, havia muito alagamento em várias regiões da periferia da cidade, muito. E nós investimos muito no manilhamento, que era o que dava para fazer. E fizemos a fábrica de artefatos de cimento e asfalto lá na BR, que funciona até hoje, e produção de manilha e tal, para poder conter Tanto que depois desse primeiro ano que a gente pegou de cara esse alagamento todo na região, Vila do Povo, a série de Vila Garcia, e a gente conseguiu, já no segundo, terceiro ano, já não ter mais tanta dificuldade. Nessa primeira atuação, nós abrimos o ginásio de esporte para receber as pessoas desalojadas de suas casas. Foi realmente uma coisa muito traumática, assim. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu
dar uma resolvida nisso também. Naquela época já tinha o terminal urbano, quando você foi prefeito, e essa questão dos alagamentos do terminal urbano, que também... Não. O terminal foi uma obra do prefeito que me sucedeu, que era o Roque, né? Uhum. Ele que fez esse terminal, aproveitando ali a praça e tal, em frente ao INSS. Mas deu problema depois a questão da altura dos ônibus, o telhado e alagamento, que até hoje não se resolveu a questão do alagamento em frente à estação ferroviária. Exatamente. Quando coincide a maré alta com chuva muito intensa, não há o que fazer, né? Tem que... É muito difícil, a não ser que ali há a canalização do rio, né? Então... Que é o Rio do Chumbo, né? Rio do Chumbo. E não tem o que fazer, não consegue comportar toda essa... Aliás, a gente vê pelo mundo afora, e, às vezes em países de primeiro mundo, ainda tem problema de alagamento. No teu ponto de vista, esses outros locais que alagam hoje a cidade de Paranaguá, nós temos lá a Baixada do Santos Dumont, que alaga bastante, e vários outros bairros aqui da cidade. O tempo passou, né? E também tem área de invasão, né? A gente tem várias áreas aqui que daí quem invade ainda acaba pagando esse preço caro, às vezes até desalojado, né? Existia já esse problema? Não, sempre teve. Eu acho que não há como não reconhecer aqui que é uma deficiência da cidade, que é uma cidade de nível do mar. Não tem muito... É aquilo que eu falei. É muito difícil você não zerar essa questão. Mas a obrigação da prefeitura, do prefeito, da administração, é tentar manilhar, tentar colocar, fazer obras que minimizem o problema. Né? Muito bem. No teu ponto de vista, com a experiência que você teve como prefeito e como cidadão, porque você não é daqui, mas como se fosse, né? Sim. 40 anos de história. Hoje, na tua opinião, quais são os principais problemas da cidade? O que deveria... Quais são as obras prioritárias no teu ponto de vista? Veja, Tony, eu tô meio desligado um pouco assim da atuação diária, de se acompanhar. Mas eu acho, e tenho isso comigo, que o prefeito ele tem que se preocupar com quem mais precisa de prefeitura. Né? Isso não significa dizer que vai esquecer o restante da população, claro. os que mais empoderados, os que estão melhor localizados. E, nesse sentido, eu acho que a saúde é fundamental, saúde e educação. Mas a saúde, a gente tem aqui a questão que você tem que ter, pelo menos, o atendimento básico, ter ginecologista, pediatra e clínico geral, em todos os postos de saúde distribuídos de uma maneira que abranja todo o território municipal, a território da cidade. Porque... Muitas vezes, você imagine um posto de saúde à noite, lá com uma luzinha, uma lâmpada acesa, chega uma mãe desesperada com o filho e não tem um médico ali. É muito difícil. Isso acontece atualmente, já vem de anos, né? Pois é, quando eu disse para você da nossa atuação na saúde, eu fico muito, muito orgulhoso do que nós fizemos, graças à equipe da saúde, que a gente conseguiu atender, os próprios médicos reconhecem isso, que foi uma época que médico e medicamento não faltava. Né? Mas o médico está estimulado. Não adianta você imaginar que vai ter um médico com dedicação de 4, 5 horas por dia, ganhando, sei lá, vamos supor aí, para a classe médica, 5 mil. Não adianta, ele não vai... Se ele for, ele não vai ficar... E se ele não ganhar melhor, ele também abandona. Até o atendimento dele acaba sendo desestimulado. Pois é, então tem como você fazer isso, é acreditar realmente na capacidade das equipes e estimulá-las. E o estímulo é uma boa remuneração, porque afinal o médico, depois de 20 anos de formado, está estudando diariamente ainda para se manter na ativa. E é caro, inclusive, o investimento. Né? A UPA foi uma evolução, mas ela precisa ser melhorada, né? Porque também é uma questão de mais médicos. Eu acho que a atual administração está tentando resolver esse problema, porque ali são pelo menos 3 contratos de empresas que contratam os médicos. E aí existe um problema grave, né? Que o atual prefeito está tentando resolver. Parece que melhorou um pouco, mas pelo tamanho da UPA, pelo tamanho da cidade de Paranaguá, quem sabe também já tenha que pensar um segundo endereço, né? Certo.
Eu acho que se eu pudesse dar algum conselho, não é esse o objetivo, mas eu acho que o Adriano tem uma chance de ouro na mão aí, com esse apoio que está tendo do governo, do Estado, desse apoio que o Porto está mais alinhado com as questões do município, ele tem todas as condições de melhorar essa questão da saúde da população. É dramática, a gente sabe disso, mas tem jeito, tem jeito. Talvez não é melhorar 100%, mas melhorar muito o que ele encontrou. E não é por deficiência do anterior também, realmente a saúde é difícil. É constante. Saúde pública, né? É saúde pública, não tem, você não... É equipamento, é remédio, é médico, é enfermeiro, é atendente, tem tudo, é uma estrutura que tem que funcionar. Então tem que ter uma dedicação, meio um carinho por isso, para ter um resultado ali na frente. Tá. Bom, eu vou pedir licença um pouquinho, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial e eu já volto aqui com o Tony Cast, bate-papo com o prefeito, ex-prefeito Tortato. Muito bem, estamos de volta aqui com o Tony Cast de hoje, conversando aqui com o ex-prefeito Tortato. E essa sinetinha aqui que você quer saber, que você está curioso, por exemplo, se você não quiser responder alguma coisa, se você ficar da cor dessa mesa aqui meio amarelado, der algum tipo de medinho, ou qualquer coisa, você só bate aqui, eu pulo a pergunta e eu não vou perguntar por quê. Tá bom. Pode ser? Pode ser, claro. Podemos falar da tua vida pessoal? Pode. Sacanagem, né? Bom, aquela época, Tortato, o Paranaguá já apresentava sinais que o trânsito seria um grande problema, porque hoje o trânsito é caótico, é colapso quase o dia inteiro na cidade de Paranaguá. Bento Munhoz da Rocha Neto, Bento Rocha... E a Ayrton Senna, então, nem se fala, que virou um corredor da morte, né? Tudo isso aí é em função do intenso tráfego de caminhões que demanda o Porto de Paranaguá. Por mais que haja lá o estacionamento, e várias empresas têm os seus estacionamentos, ainda assim é muito inferior ao que o necessário. Mas a cidade como um todo, eu vi o centro da cidade também... Caótico. Tá ali em frente ao Banco do Brasil, fizeram agora uma área ali para estacionar. Eles mudaram e os carros ficam circulando no mesmo lugar, meu Deus, tá? Eles mudaram para estacionamento oblíquo, né? Que é aquele atravessado, para ver se cabe mais carro. Mas o problema é que a frota de Paranaguá é muito grande. Não adianta criar mais espaço para o carro. Tem que achar um jeito de, pelo menos aquele centro ali, desestimular ao máximo o pessoal andar de carro ali. É outra questão aí, voltando lá para Ayrton Senna, muito se falou na questão das vias marginais. Sim. Você pensava em alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade, a duplicação da entrada da Ayrton Senna, desde lá do viaduto, aquela duplicação ali, ela foi feita na minha época, né? O Requião que mandou o recurso ali, a gente fez as duas pistas de cada lado. Eu lembro direitinho disso. O problema é que nós não temos nós não temos um controle ali desses caminhões ficarem mais afastados, porque o projeto previa exatamente isso, essa duplicação que foi feita, mas também as laterais com trânsito de ciclovia, de acessos de carro aos bairros que ficam na extensão da Ayrton Senna. E isso não foi feito, ficou nisso. Vários projetos estão aí. O Porto chegou a encomendar um projeto para fazer esse acabamento. Alguns viadutos, algumas trincheiras, mas nada disso saiu do papel. E a cidade, infelizmente... E faltou um projeto também, né? Não, alguns projetos. Eu acho que eu lembro claramente que o Porto encomendou projeto para a duplicação disso. O DENIT andou fazendo uma série de estudos. De deputados, né? Que eles reclamam muito sobre isso. Do quê? Projetos que o deputado que representa a cidade. Sim. Mas para essa entrada aí, eu acho que tem até projeto demais, iniciativa de menos. Porque eu lembro que eu fui numa reunião do DENIT, como convidado, o prefeito da época estava lá,
e foi dito que ia começar a obra em pouco tempo, meses ali, e até hoje não saiu nada do papel. Então, esse é o problema. A Ayrton Senna é um problema de urgência, já passou da urgência. Não tem como melhorar a cidade se não atacar esse problema grave desse gargalo do acesso ao Porto de Paranaguá. A questão é o seguinte, né? Muito se fala Porto-cidade. O Porto bate recordes cada ano, graças a Deus, né? Uma cidade portuária sem caminhão e sem trem não é portuária. Não tem. Né? Mas a cidade não se preparou para esse momento. Hoje em dia a gente vê falta de estacionamento para caminhão, eles ficam parados nas estradas, são assaltados, tem a tal da vazada, não sei se no teu tempo já existia. Menos, mas existia. Então, é uma situação que para o caminhoneiro chegar em Paranaguá, ela é muito complicada. Qual é o teu ponto de vista? Não, concordo. A gente tem visto, ainda ontem, esfaquearam a esposa de um motorista de caminhão que estava num caminhão e o motorista no outro. O motorista saiu do caminhão dele para socorrer a mulher que estava sendo assaltada, que era a mulher dele, e foi esfaqueado. Então, esse é um exemplo claro, não é só o volume, a demora, é o perigo, é o assalto, é a vazada. Tem que se montar algo assim que seja envolvendo todas as esferas de polícia militar, polícia civil, porto, com recursos, para isso aí ser melhor policiado, melhor acompanhado, enquanto não se faz o que tem que fazer definitivamente, que é uma obra de alargamento, com acessos e tudo mais. Na tua época não tinha Guarda Civil Municipal, né? Não, foi logo depois que eu saí que foi criada. Então você contava mesmo era com o trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar, que já tem um contingente meio reduzido, que atende o litoral inteiro, então é complicado. Na tua época, eu tenho falado muito na tua época, porque a gente quer fazer uma comparação. Sim. O tempo passou, 30 anos que você foi prefeito. Muita coisa. Hoje eu nem tenho gabarito para falar, porque mudou demais. A comunicação mudou demais, coisas que aconteciam hoje não tem o menor sentido. Sim. Então, moradores de rua, você chegou a enfrentar já esse problema lá no passado? Também tinha ali na região do mercado municipal, mas não era... Não sei o que agravou tanto isso, mas não era tanto assim. Né? A população era bem menor também, mas é um problema de toda... Eu estou em Curitiba hoje, eu moro perto da 7 de setembro ali. Num espaço de 4 ou 5 quadras, você não encontra menos de 20 pessoas ali. Num pequeno espaço. E está na cidade inteira assim. Isso é verdade, né? E vai aumentando... Sabe, Tony, não dá para saber exatamente qual é... Você também tem a legislação toda que rege isso aí, você não pode tirar se não houver um consentimento da pessoa, se ela está ali, quer ficar ali. Então, é muito complicado. E a gente tem aquele problema, né? Moradores de rua que estão ali... Eu sempre falo também sobre isso, porque há uma preocupação. Precisa ser feito alguma coisa. Morador de rua não é com polícia que você vai resolver, né? Mas tem o criminoso de rua. Nós temos muitos criminosos, inclusive aqui em Paranaguá, que assaltam, que matam, às vezes é entre eles também. E nós temos aquele morador que tem problemas mentais, surtos psicóticos, que são pessoas que também. E nós não conseguimos resolver nenhum desses problemas, pelo contrário, só aumenta. E eu vejo assim que na temporada, depois que passa a temporada de verão, muitos vêm para as praias. Depois acaba o movimento na praia. E eles vão se espalhando e chegam a Paranaguá, né? E aí a gente fica com esse ônus que não é fácil, não tem sido fácil. Você não está morando aqui, mas você está sempre aqui. Dá para sentir alguma coisa nesse sentido? Não. É um problema sério que preocupa qualquer administração. Não tem solução fácil, é demagogia falar que com um gesto, mas tem que... uma questão que a secretaria a secretaria envolvida aí no caso tem que ter fazer um levantamento do porquê essa pessoa está ali, quais que são possíveis de você tirar, ter um local para isso. Então, envolve investimento de novo, uma atuação dentro da lei,
né? Também não pode, você não pode, porque está na rua, tratar com... É claro. Está ali, é uma situação que nenhum de nós gostaria, nem quer para ninguém de nós, mas existe. Agora, é o enfrentamento, Tony. Na minha opinião, é enfrentamento, ver o que dá para fazer. Tem 20 na rua, se conseguir tirar 5 e dar um encaminhamento, tá bom, vamos trabalhar mais o resto. Mas é isso. Todos os prefeitos enfrentam isso hoje, cada vez pior. Curitiba, sendo que é uma cidade modelo em vários sentidos e tem estrutura para atendimento nessa área, não consegue. Então, você vê a dificuldade que é isso. A praça de eventos começou com você, né? Foi da minha época. Eu lembro do Alcindino, do Porto. O Alcindino viajou para a Alemanha, ele tinha uma filha que estudava lá e viu uma coisa semelhante a isso aí. Aqueles copos na ideia inicial era fazer uns copos de leite, que eles chamam aquela flor, né? E fazer o palco ali. Todo aquele aterro foi feito na nossa época, e o Rock entrou, e em 3 meses ele terminou e inaugurou. Mas tinha um mercado, tinha aquela ferradura. Isso que eu acho uma pena de ter fechado. Precisava revitalizar. Você vê, ela funcionava, mas foi feita... um ponto turístico. Muito, muito. Foi na tua época? Foi na minha época. Aquilo ali foi... A gente começou estruturando aquilo para já ir dando uma utilização e foi fazendo aquele aterro todo, porque é tudo calçado, com pedra e tal. E aí faltava aquele palco. E o Rock fez o palco e tinha um laguinho ali em frente ao banheiro público ali. Isso. E aquele lago era um outro lago também, era um lago maior, mas o Rock, para reduzir o investimento, ele fez um pouco menor. Que tem aquela pontinha ali. Sim. Mas aquilo ali é muito bonito, né? Na verdade... Aí nós temos que fazer uma autocrítica. Todos nós erramos um pouco ali no aterro do mercado. É muita coisa, é rodoviária, é estádio de futebol, ginásio de esportes, piscina de natação lá com aula da prefeitura. É muita coisa. Aquilo ali devia ser um baita de um parcão com visibilidade total para o Valadares e espalhar um pouco a Câmara Municipal ali na frente. Tudo ali, né? Então, ficou muito concentrado e enfeiou o lugar, que era a coisa mais bonita que Paranaguá tinha ali. Né? Deixar aquilo com... Você veja a ponte, o efeito que está dando aí. É um efeito extremamente positivo. Sem dúvida. Mas nós tínhamos que ter... O mercado mudou para o lado da ponte, mesmo tirando de onde estava, veio de novo ali no mesmo lugar. Claro que a gente tem que... Não é só criticar. Por algum motivo foi feito assim. Sim. Mas tinha que ter se pensado ali num bulevar, um lugar para as pessoas andarem, caminharem, tomarem sorvete, ter banco, quadras de areia para esportes, para a região para o pessoal poder caminhar, jogar. Mais ou menos o que está sendo feito lá no Aeroparque, né? Essa utilização bem produzida, digamos assim. E aqueles permissionários da ferradura foram realocados no Mercado Novo, lá, né? O Nilton Abel de Lima, que foi um vereador aqui no passado, né? Ele... Sacador. Exatamente. Esse local jamais atendeu as necessidades, eles mesmos falam, não sou eu que falo. Os permissionários, tanto que teve gente que desistiu. Uma coisa era você estar no ferradura, no chão, junto com o povo. Outra era você estar lá no andar de cima. Enfim, daí quando chovia muito, hoje em dia eu não sei a realidade, eu converso muito com eles lá, os permissionários e tal, mas mudou a realidade. Quando cheguei em Paranaguá, eu ia muito ali no Ferradura, porque tinha apresentação artística, Sim. Tinha declamadores, poetas, poetisas, cantores, músicos daqui de Paranaguá. Nós temos muito artista local aí, tinha regional. Vários artistas, tinha até mini peça teatral. Pintor, escultor, temos tudo. Impressionante a capacidade do Paranaguá. E aquilo tudo acabou. Eu achei um choque isso. Tudo bem, veio o aquário. Mas hoje, você acha que caberia uma nova ferradura aqui? A minha resposta é que sim, mas que eu acho, né? Mas não sei qual seria a realidade hoje. Eu acho que sim, e acho até que o aquário devia ter sido feito mais perto do rio. Não ali onde está hoje, mas para frente do rio, ali, atravessando a rua e mais uns metros para dentro, fazia dentro... Podia até ser uma coisa de você por baixo passar em alguma coisa que visse os peixes ali dentro da água. Enfim, daria para pensar numa coisa assim. Mas volto a insistir. As obras todas que foram feitas ali, o amontoado de situações... tirou a condição de a gente ter um dos lugares mais bonitos ali, com marinas públicas.
É isso que daria ali uma revitalizada bonita. Mas eu concordo com você, o mercado do jeito que ele tinha ali, da ferradura, era muito interessante. Ele era circular. Tinha gente de todo lado. Gente de todo lado e cantando, e era muito legal. Era uma manifestação cultural ali, né? Que vinha gente de todo canto. E eu me lembro que vinha gente de Curitiba, região metropolitana, pessoas de outros lugares, e que ficavam ali frequentando. E aí... na época da tainha ali mesmo. Exatamente, né? Após ter derrubado a ferradura, ainda por muito tempo as pessoas vinham aqui, cadê o ferradura? Eu sinceramente senti muito. Não só porque era uma obra que a gente tinha feito, mas achei que para isso não precisaria ter feito o que foi feito ali, o aquário onde foi. Mas, de qualquer maneira, não há o que lamentar mais, né? Já consolidou uma outra situação. Sim. As composições políticas, você que viveu isso, essas composições de chapas, ela te surpreende? Porque a gente vê, quer dizer, não é porque você é de um partido concorrente a outro que ganhou, que você é inimigo pessoal daquela pessoa. É uma questão política, né? Um pensamento, um ponto de vista político. Isso não quer dizer que você e outra pessoa, outro político, são inimigos. Sim. Né? Mas, assim, a gente vê que pessoas que são opostas nas campanhas, de repente você vê que elas estão juntas. Aconteceu em Paranaguá, acontece em outros lugares também. Isso é comum da política? É por conveniência, né? Você, às vezes, está montando uma chapa e, num determinado setor, você precisa conquistar, de alguma maneira, aquele setor, aquele segmento. Por hipótese aqui, um segmento evangélico, que é muito forte, que cresce cada vez mais. Há uma identificação clara da posição. Então, e você não pode ignorar isso. Você tem que trabalhar alguém do meio, ou não, mas ter um olhar, ter uma atuação que você consiga também buscar votos ali. Não é só isso, é a área militar, de segurança pública, professores, são vários segmentos. E aí você fica dançando na navalha, né? O que você vai fazer? Mas, de qualquer maneira, a gente percebe assim, que há sempre Vou citar um exemplo maior assim, disso aí. O próprio Alckmin com o Lula. Foi muito questionado, mas... O próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Depois eles ficaram amigos. Pois é. Então, você vê que há brigas por uma situação nacional. Sim. E nos municípios não é diferente. Vê o Adriano, que venceu a eleição, né? Ele tem uma vice-mulher, acho que é importantíssimo. Ele mostrou ali que valoriza a participação feminina. Foi uma ótima candidata, está sendo uma boa companheira de chapa. Então, isso mostra que ele acertou aí. Ele tem uma ligação com o segmento religioso forte, né? Então, são as conveniências da campanha. É muito difícil alguém se isolar, que comigo vai ser assim, acho que não dá nem para arrancada. Fica falando sozinho. A política é importante em todos os segmentos, né? Até dentro de casa. Se você não tiver... política, né? Política... Se não tiver jogo de cintura... Bom entendimento. Tortato, nós vamos para mais um intervalo aqui no podcast, no nosso podcast da TVCI, o meu TonyCast. É assim que eu gostei do café que me trouxeram aqui. Esse programa aqui, eu vou te contar uma coisa, Tortato. Ninguém me dá importância. Nós vamos lá e já voltamos com a reta final do programa. Tá bom. Muito bem, estamos aqui na reta final agora, no nosso TonyCast, para bater um papo. Hoje nós estamos conversando com o Carlos Antônio Tortato, ex-prefeito da cidade de Paranaguá, entre 93 e 96. Era uma outra realidade. E nós, antes do intervalo, a gente estava conversando sobre essa questão. Não existe inimizade entre um candidato e o outro, existe a briga política. Talvez um ou outro leve para o campo pessoal isso, né?
não consigo ver. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você tinha uma boa convivência, por exemplo, com o pai do Adriano Ramos, né? Vocês se davam bem. É verdade. Só para não ficar devendo aqui, é Joaquim Magalhães que concorreu, ficou em segundo lugar. O candidato me veio aí. Veio à cabeça agora. O pai do Adriano era estivador, a gente era amigo de trabalhar junto lá nos navios. E daí a gente estendeu essa amizade para fora dos portões do Porto. E ele era um cara muito dedicado, gostava muito de futebol, vascaíno, bem daqueles de fé mesmo. E ele acompanhava o futebol no Brasil inteiro. Gostava muito de jogar na loteria esportiva. Então nós criamos um grupo de fazer aqueles traçados, aqueles X, para fechar o máximo possível, com o menos recurso possível, os jogos na época era a loteria esportiva. Ganharam? Os 13 jogos. Ele ganhou uma vez uma bolada bonita ali, ele ganhou um bom dinheiro. E foi ótimo para ele. Ele nos ajudou muito, né, na família, tudo. Mas aí a gente acabou desistindo tempos depois. Ele foi ver uma Copa do Mundo na Espanha, se não me engano. Mas ele gostava muito de futebol. Então, o Juarez era um amigão meu. Uhum. Com o Adriano eu tenho pouca relação, mas assim, sempre lembro que ele trabalhou junto com o Alceu Chaves, trabalhou no Porto, no período que eu estava no CAP lá, no Conselho de Autoridade Portuária, mas ele é sempre simpático, sempre bonachão, assim, bem alegre, um cara leve, né? Isso é mas não, assim, politicamente, eu não... Até achei uma surpresa ele sair Tinha que sair mesmo, com a votação que fez para deputado. Já quase... não tinha como não ser um candidato competitivo. Ficou por e foi, 100 né? votos, em torno disso, se não me engano, para deputado estadual. Eu fiquei numa eleição de 96, 98... por 230, 215 votos, uma coisa assim. Que é aquele problema que a gente vive aqui em Paranaguá, que é a cultura de dizer, eu sei que eu vou fazer 5 mil votos, mas eu vou tirar do Tortato. Mas na minha época aconteceu isso. Foram lançados 8 candidatos, foram lançados. Né? Inclusive dentro da estiva, lá, o Tico Limpeza, né? Que é meu amigo. Mas assim, atrapalhou muito, né? A própria Sandra do Dorinha do mesmo partido. A Sandra do Dorinha do mesmo partido. Nós dois estávamos no mesmo partido. E o partido lançou ela aqui para me atrapalhar também. Mas, enfim... Coisas da política. Coisas da política. Tem que saber... Tem que ter couro de jacaré. Agora, você falou de futebol, do Vasco e tal. Qual foi a tua contribuição com o Rio Branco? Como é que foi? Em algum momento houve essa possibilidade? Tem uma história interessante. Bem, vou ser bem breve aqui, mas eu uma vez viajando para Brasília, no avião, eu encontrei o presidente da Federação Paranaense de Futebol, na época, o Nair. Certo. Que foi depois presidente do Atlético, né? Foi. Ou antes. Ou acho que antes disso. Foi antes. E ele me conhecia, sentamos perto um do outro, na mesma poltrona ali, e aí ele me perguntou, e aí, Tortato, como é que tá o Rio Branco e tal? Eu conhecia ele, claro, esporte, futebol, mas ele é deputado federal. Aí ele falou, olha, então o Rio Branco está fora da primeira divisão, mas você não quer fazer algumas coisas lá que a gente possa botar o Rio Branco na primeira divisão? Eu falei, mas não tem que disputar, não tem que competir no campeonato para conseguir ascensão? Eu falei, não, o Rio Branco é um time que todo mundo gosta, os coxa brancos, os atleticanos adoram quando é jogo contra o Rio Branco, que eles descem a serra, depois do jogo já come um camarão, não sei o quê, e vai dormir em Curitiba. Falei, mas o que precisa? Vou fazer o seguinte, eu vou mandar 2 técnicos meus da federação conversar com você lá em Paranaguá, eles vão te dizer o que precisa, eles vão fazer uma vistoria no estádio e daí vão ver. E realmente ele fez isso, mandou um pessoal para fazer uma vistoria, aí faltava alambrado, a grama estava não sei o quê, tinha que fazer umas edificações de madeira mesmo para os locutores lá transmitir o jogo e tal. E arquibancada. Aí o que eu fiz? O Mariozinho, na época, era candidato a vereador também, era vereador, e foi trabalhar na fundação, não sei o que ele tinha uma ligação com a fundação. Eles me pediram para fazer arquibancada. Aí eu passei o dinheiro para a Fundação de Esportes, fizeram a licitação, construíram a arquibancada, arrumei tudo que eles pediram, alambrado, e botamos ele convidado, o Rio Branco entrou na primeira divisão. Olha aí. Nunca mais caiu, a não ser agora aí. E isso foi graças ao Nair, um cara que foi muito... Tudo que ele comprou... Até a iluminação, ele falou assim, depois que ele viu que o campo estava todo arrumado, ele falou assim, vamos fazer agora o seguinte, eu te dou os postes e boto no lugar lá e você faz a iluminação.
E foi feito também. Inauguramos, assim, um período que eu já estava quase saindo, faltava 3, 4 meses para sair da prefeitura. Então, no esporte, na verdade, claro que o lei de incentivo ao esporte amador, alojamento ali no ginásio de esportes, para o time de futebol, o que a prefeitura podia dispor foi feito. Foi muito atuante, assim, o pessoal ligado ao esporte que trabalhava comigo, e era o Vinícius, o secretário lá da fundação, e tudo que o esporte precisava, ele dava um jeito de resolver. Isso era bom. 93 não tinha reeleição, né? Não, não. Foi o último mandato, que era 3, 4 anos, tinha que sair. Depois, já em seguida, já veio com... O prefeito que se reelegeu no meu lugar, que se elegeu depois de mim, já estava com a possibilidade da recondução. E ele também gostava muito do Rio Branco, né? Não, ele era um rio-branquista, jogou até, não sei se treinava lá, gostava de bater bola com a turma. Uhum. Os filhos dele também, o Marquinhos, todos ligados aí ao futebol. Ao futebol, né? Então, dali, você, naquele momento, se fosse possível, você gostaria de ter sido reeleito, sair novamente candidato? E também mais, hoje em dia, você seria candidato a prefeito de Paranaguá? Não, primeiro que a reeleição talvez sim, com certeza, quem está no cargo, quem está no mando, porque passa muito rápido o tempo, a atividade de prefeito é muito intensa o tempo todo, como é do deputado, como é do senador, como é do governador, é muito intensa, todo dia está vivenciando algum problema da cidade, mas não deixa de ser gratificante, porque você está resolvendo e ajudando pessoas a resolver os problemas, ou resolvendo os problemas para que elas tenham benefício com aquilo. Mas voltando, agora, nos dias de hoje, eu sinceramente não tenho nenhuma paixão mais, até porque é uma outra geração, um pessoal mais novo que está aí, buscando espaço e estão conquistando. Não me vejo hoje candidato. Mas você, como um lulista, se você for comparar a idade do presidente Lula, ele é cheio de energia. Você me falava assim, eu não sou tão PT quanto sou lulista, né? Eu sou lulista e pouco petista. Você é filiado no partido? Sou afiliado no partido. Mas não tem pretensões políticas, nem a vereador, deputado, alguma coisa nesse sentido? Hoje não. Não tem, de verdade, assim, de coração mesmo, não tenho nenhuma necessidade de esconder uma vontade, um desejo, não tem. Mas hoje não, porque eu acho que está tudo... Você começa a ver, não é fácil, a cobrança é muito grande. Hoje é tudo online, todo mundo está sabendo... Isso tem o lado positivo, mas tem o lado negativo também, né? Tem muita fake. Hoje uma inverdade colocada, assim, para se descolar disso, é um pepino. Então você tem que estar o tempo todo se cuidando, né? A gente vê que os candidatos atuais, eles sofrem muito... E principalmente a família dos candidatos. Esse é o pior. Os filhos que veem uma injustiça, veem um problema desse aí, que sabem que não é. Aquilo que você falou, fake news, hoje até a voz das pessoas, exatamente, eles botam para falar o que falou e não é. Inteligência artificial, né? Tá muito... temos que aprender a conviver com isso, né? Mas... Isso desestimula muito quem já... O fato também desestimula porque eu já fui, né? Não é uma coisa assim que está adormecida. Você deixou a tua contribuição lá. É verdade, foi isso. E a questão é que também, para acabar um pouco com as fake news, talvez as leis deveriam ser um pouco mais duras, né? Tudo é legislado, tudo é regulado mediante algum tipo de lei, ou municipal, ou estadual, ou federal. Ou qualquer uma, pipoca que o cara vende na rua... Tudo tem alguma legislação, tem que ter. Por que não na internet? Né? Que ataca diretamente a moral de uma pessoa com inverdade, com mentira. Então... E fica por isso mesmo. O que não é legal na vida normal não pode ser legal na vida virtual. Tem que ter freios, tem que ter parâmetros, senão vai dar valsa, né? Eleição presidencial. O que você acha que vem o Bolsonaro? Você é lulista, mas você acha que o Bolsonaro tem força ainda para chegar lá? Porque o movimento é muito grande. Não, ele tem apoio, ele tem um apoio muito forte e firme numa parcela da população, ali dos 15%, 20%. Isso não é inegável. E é um pessoal mais da classe mais alta, vão onde ele convoca, tem ônibus, tem transporte, tem não sei o quê, tem caminhão de som. A ligação com as igrejas também é muito forte, põe muita gente na rua. É a minha visão, a minha leitura.
E o Lula, evidentemente, não está passando por um bom momento, porque realmente as coisas estão difíceis no mundo inteiro. Estamos vendo guerra explodindo em tudo quanto é lugar. Economicamente é um freio, é um abalo. A inflação para todos. Os Estados Unidos está com problema de inflação, coisa que nunca não era notícia para nós. Com tudo isso, eu ainda imagino o seguinte, que o Lula é um cara que venceu eleições quase impossíveis. Se você for ver o histórico dele, a última... Ele é um presidiário. Então, o cara saiu da prisão e conseguiu vencer uma eleição. Então, não dá para subestimar um cara que ganhou 2 eleições, 3 eleições, elegeu uma mulher pela primeira vez na história e quase elegeu um cara preso na cadeia, que era o Haddad. Exatamente. Apoiando ele de dentro da cadeia. Você veja a força do cara. Ele é uma liderança histórica, não tem... A trajetória do Lula não pode ser negada por ninguém. Claro que tem outros nomes emblemáticos aí, o Brizola, o próprio Fernando Henrique. Não estou nem dizendo que foi bom nem que foi ruim, mas são pessoas que tinham um carisma próprio, tinham uma construção intelectual própria. Então, temos aí vários, o Ciro Gomes, tirando aquela loucurada, às vezes, da xinga um, chega outro, mas são pessoas extremamente preparadas. E o Collor que pisou no tomate. E o Collor que tinha tudo para ser o vice-rei por 30 anos. Você vê como é difícil, né? E acabou sendo preso também, né? Também. Então, são situações. Para a gente finalizar, fechar aqui, não esqueça. Ainda bem que não sei, tá vendo? Falar um pouquinho da tua vida familiar também. Você é casado há 20 anos, teu segundo casamento, teus filhos. Você mora em Curitiba com a tua esposa. Como é que é? Eu fui casado 20 anos com a primeira esposa. Tive 2 filhos com ela, que é o Alexandre e a Amanda. O Alexandre é advogado, a Amanda é historiadora e advogada em Curitiba. Da qual eu fui inquilino. Da qual você foi inquilino de Tiberê, né? Então, há 20 anos, quase 20 anos com a Angélica, que foi a diretora do Porto aqui, e temos uma filha, Maria Júlia. Então, a Malu e a Maju e o Alexandre, a enteada e os 2 filhos. E estou em Curitiba. A Angélica foi diretora do Porto, é professora de faculdade, economista. Então, estamos tocando a vida aí. Atualmente, você mora lá, mas está... afastado do Eu estou de licença no sindicato. Licença de 2 anos que você falou. Está vencendo. Está vencendo, é final do ano. E aí, o que você pensa? Vamos ver, vamos esperar chegar lá. Você tem casa aqui, né? Tenho casa aqui. Esse apartamento que está à venda, não está à venda, mas depois podemos até alugar de repente. Se você não chegar na frente e não alugar de novo. Pois é. Foi muito mas é isso, a gente está... vendo o que faz aí, tudo está muito complicado, né? Está tudo muito... Está analisando se vale a pena o que fazer. Você está aposentado? Estou aposentado do sindicato, mas mantém a matrícula, como a legislação permite. Pode voltar a qualquer momento, se quiser. Terminando a licença. Isso. Vou te dar uma lembrança do nosso programa. Opa, obrigado. Pra você tomar um cafezinho, pra tomar um chá, chocolate, alguma coisa assim. Tony, só queria mandar um abraço aqui, deixar um agradecimento pelo convite para o Ademar, para o Fabiano, para o Christian e para o Alberto. Sempre me receberam bem, sempre foram muito bacana comigo. Aliás, toda a equipe, você, inclusive, quantas vezes a gente esteve por aí. Nossa, muitas vezes. E agradecer de coração mesmo aí a oportunidade de me falar com o pessoal da cidade aí. Mas estou por aí, então não tem ninguém indo para morar na China, né? Mas foi um prazer. Pode ter certeza, porque não foi à toa que você foi também escolhido, foi selecionado para participar aqui com a gente. Obrigado. Até uma próxima oportunidade e a gente está aqui de portas abertas. Obrigado. Meu querido. Deus te abençoe e tua família. Bom, o TonyCast de hoje fica por aqui e a gente volta no próximo programa. Grande abraço, beijão, tchau.